mas nós temos uma escola muito interessante, ela fica em João Pessoa, chama Prime School, tá? O ambiente é totalmente inovador. Eu fiz 2 visitas a essa escola, uma no ano passado, depois da pandemia, e uma esse ano, para estudar justamente a fundamentação, né? Porque eles trazem ali, eles montaram uma metodologia própria, fundamentada na problematização, naquilo que trouxeram também da metodologia da Finlândia, né? Sei. E os ambientes são extremamente diferenciados, né? Por quê? Porque o aluno ele não aprende mais em carteiras tradicionais, um atrás do outro, um aluno olhando para a nuca do outro. Estamos recebendo para essa conversa Carmen Tavares, que é professora, educadora, alguém totalmente dedicada à inovação e à transformação, seja de pessoas, de organizações ou de ecossistemas. Uma conversa muito agradável, porque é realmente a tônica do momento, a grande preocupação de todos nós em relação às nossas carreiras, em relação ao trabalho. Conhecimento, educação, desenvolvimento humano. Muito bem, Carmen, eu vou iniciar pedindo a sua apresentação. Fale você de si mesma. Pois não. Eu sou Maria Carmen Tavares Cristóvão, atuo já há mais de 40 anos, né, na área de educação, mas não apenas na área da educação convencional. Meu mestrado foi na área de gestão da inovação, né? Embora eu tenha seguido uma carreira na área de gestão acadêmica, ou seja, eu fui reitora, pró-reitora, diretora de universidades e de colégios, essa questão da inovação, e principalmente da inovação no currículo, da inovação na carreira, da inovação dos processos acadêmicos, sempre me chamou muito atenção. E foi aí que eu acabei me fazendo o meu mestrado e voltando toda a minha trajetória para essa área de inovação, de gestão da inovação. Hoje eu já atendo não apenas escolas, mas empresas também que têm esse desejo de promover uma cultura de inovação para poder, através da inovação, alcançar resultados mais eficazes. Muito bom, muito bom. Mais recentemente você mudou, agora você voltou para Belo Horizonte, é isso? Sim, eu sou mineira, né? Nasci aqui. Quando eu me casei, eu fui para São Paulo, né? Então, assim, casei com um paulistano e fui para São Paulo e desenvolvi basicamente toda a minha carreira em São Paulo, né? E então agora, até por uma questão de família, meus netos estão aqui, né? Filha, então minha mãe, eu resolvi realmente retornar para Belo Horizonte. Muito bom, muito bom. E sempre na ativa, né? Sempre, sempre. Me Desde, diz. desde os 15 anos, eu nunca parei mais. Ah, que legal, que legal. Me diz, você, quando a gente fala em inovação, a gente logo imagina gente jovem, tecnologia. Como fazer isso na escola? Como fazer a inovação na educação? E como ensinar, né, na educação? Sim, sim. O que você tem a nos dizer? A questão da inovação no ambiente acadêmico, né, na universidade ou na escola, ela tem, na realidade, um propulsor, digamos assim, que é criar uma cultura de inovação, porque a escola, infelizmente, tanto a universidade quanto a escola é extremamente formal, né? Sim. Nós costumamos dizer o seguinte, que nós transmitimos à nova geração
a mesma forma que nós fomos educados. Ou seja, inovar em educação é realmente um elemento dificultador, mas muito necessário, porque você não ensina hoje da mesma forma que você ensinava há 30 anos atrás. E nem o aluno aprende hoje com toda a tecnologia da forma que ele aprende. Nós aprendíamos aí há 30 anos atrás. E, por exemplo, quando a gente fala em inovação, a gente pensa em tecnologia, né? Apesar de eu atuar muito na área de tecnologia, tecnologia não é o maior diferencial de uma inovação dentro da academia. Dentro da academia, na realidade, nós precisamos rever currículos, rever a estrutura, né? Curricular. Por exemplo, se você olhar para um currículo de administração, o mesmo currículo que você ensinava na época que os meus filhos formaram, é o currículo que está aí hoje, com algumas pequenas alterações. E as empresas mudaram, né? Então, a necessidade dessa nova arquitetura curricular, né? De um novo construto para poder realmente desenvolver uma instituição de ensino inovadora, seja ela no ensino básico, né? Ou seja ela no ensino superior. Tem uma anedota, né? Uma ilustração muito usada, principalmente quando a gente falava de gerações, que se você trouxesse alguém do século XIX para os dias de hoje, ele ficaria perdido em todos os ambientes, né? No prédio, na rua, enfim, com toda a tecnologia, carros, etc. Mas se colocasse ele dentro de uma sala de aula, ele respiraria profundo, aliviado, falando assim, aqui eu sei onde eu estou. Exatamente. Né? Porque não se muda a ambientação, né, desse processo ensino-aprendizagem, não se muda essa arquitetura curricular e não se muda essa cultura do professor, né? De permitir a colaboração, de ser um colaborador, do aluno aprender não através da informação, porque a informação ela está no Google, ela está um clique de um botão. Então, o aluno hoje ele precisa de uma aprendizagem muito mais ativa, muito mais colaborativa. E esse ambiente, infelizmente, nós não temos hoje na maior parte das escolas e das universidades. Ainda é o professor, se não na frente da sala, ali articulando esse aprendizado, mas de uma forma extremamente tradicional, com livros, com material didático totalmente tradicional. É verdade. Eu recebi uma curiosidade, né? Eu recebi a foto, você falou dos seus netos, eu recebi a foto da classe da minha neta de 6 anos, que está iniciando o primeiro ano, né? E o ambiente, assim, bem colorido, as mesinhas, não são as carteiras iguais, e eu fui repassando 2, 3 fotos que tinha da sala de aula, e uma coisa me chamou a atenção. Na classe dela já tinha o projetor fixo no teto. Imagina. Ou seja, o uso da tecnologia e a forma interativa das crianças é uma coisa já fluida, escola avançada, Sim. A escola não é no Brasil, as escolas avançadas e mostrando realmente essa pegada de inovação. Nós temos alguns cases no Brasil, assim, que hoje em dia que a gente consegue perceber, sabe, o Volney? Na realidade, nós temos uma escola e nem sempre os melhores exemplos vêm de onde a gente pensa, né, que poderiam vir, ou seja, do Sudeste, da região Sul, mas nós temos uma escola muito interessante, ela fica em João Pessoa, chama Prime School, tá? O ambiente é totalmente inovador, eu fiz 2 visitas a essa escola,
uma no ano passado, depois da pandemia, e uma esse ano, para estudar justamente a fundamentação, né? Porque eles trazem ali, eles montaram uma metodologia própria, fundamentada na problematização, naquilo que trouxeram também da metodologia da Finlândia, né? Sim. E os ambientes são extremamente diferenciados, né? Por quê? Porque o aluno ele não aprende mais em carteiras tradicionais, um atrás do outro, um aluno olhando para a nuca do outro, não é mesmo? E a intervenção do professor também é totalmente diferente. Nós precisamos, na realidade, capacitar professores, formar professores, porque, infelizmente, a universidade não tem feito isso, né? Formado professores à frente do seu tempo, proativos, com essa visão inovadora, capaz de transformar a prática pedagógica. Infelizmente, não tem feito, né? E nós temos aí realmente alguns exemplos no Brasil, mas ainda são muito raros. E tem jeito, o Brasil tem jeito, deixa eu já ir para a pergunta indigesta. O Brasil tem jeito, a gente consegue realmente reverter esse cenário que demanda tanta educação, com milhões e milhões de crianças e jovens. Como fazer isso, né? Como dar esse salto? Ter jeito, tem jeito, né? Na realidade, se a gente for pensar, países como a Coreia, países como o próprio Japão, né? Eles fizeram essa reviravolta na história, né? Vai, na realidade, de um incentivo muito grande à educação, que nós teríamos que ter como política pública, né? Um incentivo grande. A gente tem que lembrar que o povo brasileiro é um povo extremamente criativo, e isso é verdade, mas é preciso fazer, não apenas dar espaço, mas criar políticas para que o professor possa se tornar cada dia mais criativo, e não só o professor. As classes de gestão, elas precisam abrir os olhos para esse novo momento de educação e buscar uma educação inovadora, fomentar essa prática da inovação dentro do ambiente escolar, né? E, por exemplo, uma proposta maravilhosa que a gente tem é o trabalho com projetos mesmo dentro da universidade, dentro da escola. Nós tivemos aí há 2 anos, 3 anos atrás, uma iniciativa do Instituto TIM, tá? Com o desenvolvimento do empreendedorismo científico, dando a oportunidade de todos os alunos no Brasil que quisessem, por exemplo, transformar o seu TCC no negócio, né? Dando, então, um incentivo, aporte a isso. Então, o diálogo entre escola e mercado, escola e demandas sociais, né? Ela precisa ser cada dia mais incentivada. Nós vimos nessa iniciativa do Instituto TIM um resultado interessantíssimo, de onde nasceram várias startups, né? Que hoje já estão aí migrando até para unicórnios, e de uma iniciativa da iniciativa privada junto com as universidades, né? Então, desenvolvendo e fomentando a questão do empreendedorismo científico. Então, eu acho que a escola é o lugar adequado, porque o jovem está ali com toda a curiosidade, com a vontade de ousar, né? O jovem ele tem essa força, esse potencial, domina a tecnologia como ninguém, né? Verdade. Então, recentemente, né, uma outra parceria inovadora foi da Amazon com a Universidade de Harvard, né, para caminharem aí na pesquisa, na iniciação científica, envolvendo os alunos em busca da internet quântica, uma internet mais confiável, uma internet mais segura. Então, assim, atendendo às demandas sociais. Então, a universidade, ou mesmo a escola,
ela só faz sentido se ela estiver extremamente entrelaçada e servindo, na realidade, a essa necessidade que o mercado tem, que a sociedade tem. Então, é esse olhar para desenvolver uma cultura de aproximação é extremamente interessante e eu acho que é um dos futuros que o Brasil pode ter. Muito bom, muito bom. Quando você fala em startup, muitas empresas querem se apropriar da cultura, do espírito de startup. Sim. E não percebem que o caminho é justamente o ambiente universitário, onde você pode ter laboratórios, onde você pode ter estagiários, porque o caminho do startup e o caminho da inovação passa pelos jovens, passa pelos jovens universitários, né? E quando nós olhamos para isso, a gente não dá a devida importância. Mas se você olhar, por exemplo, para o núcleo de empreendedorismo da USP, o meu filho, inclusive, é o coordenador, foi presidente, hoje é coordenador do núcleo de empreendedorismo da USP, mas por ali passou a Nubank, a 99 Taques, a Envisia, entendeu? A iFood, então, assim, o Woodpeckers, grandes empresas que hoje são grandes unicórnios. Então, assim, começou onde? Ali na universidade. Sim. Entendeu? Então, cultuar e cultivar esse ambiente empreendedor dentro da universidade é fundamental nos dias de hoje. Né? Uhum. Você tem percebido, quer dizer, as universidades, de uma forma geral, estão despertas no sentido de se aproximarem das empresas que querem iniciar um trabalho de startup e, ao mesmo tempo, convidar, estar acessível no sentido de ter os caminhos facilitados, sem burocracia. Sim, você vê isso vejo isso mais maduro do que nós tínhamos isso há, por exemplo, 3 anos atrás. Vejo isso bem mais maduro, muito rápido. Por exemplo, com a criação, inclusive eu participei do processo, eu conduzi aí a parte de documentação da Faculdade Sebrae. O Sebrae em si, ele é uma incubadora, né? Em si, uma incubadora, porque ele tem décadas e décadas aí auxiliando na área de empreendedorismo e estudos muito relevantes. A Faculdade Sebrae, ela nasceu com esse propósito, né, do aluno entrar ali e realmente o propósito da faculdade é fazer com que o aluno desenvolva um projeto de empreendedorismo ou que crie uma solução inovadora. Às vezes você não é um empreendedor nato, você não tem o objetivo de empreender, mas trabalhar na criação de uma solução inovadora e com valor reconhecido pelo mercado. Então, essa semana, coisa dessa semana, né? A ABMS, a Sociedade Brasileira dos Mantenedores do Ensino Superior, da qual eu faço parte, fechou uma parceria interessante também com a Universia, né? Criando aí um nicho só para o desenvolvimento do empreendedorismo nas universidades brasileiras, né? Então, nós já temos avançado aí em grandes temas, em grandes frentes, e justamente pelo boom de empreendedorismo que a gente vê acontecendo no Brasil. A falta de emprego te leva a isso, né? O cenário econômico te leva a empreender. Então, é um dos elementos que colabora para o empreendedorismo. E tem um outro lado que a gente tem que pensar, que é fazer uma leitura desse histórico. Ou seja, na época, na modernidade, ali pós-revolução industrial, nós fomos criados para termos uma carreira solidificada, construirmos uma carreira, entrarmos ali, né, na faculdade, fazer todo o ritual de passagem, formatura, o diploma, tudo isso são rituais de passagem que nós somos criados para fazer isso, entrar numa empresa e aposentar naquela empresa, né?
Nós, agora na pós-modernidade, muitas vezes nós estamos decolando a partir dos 50 anos. É que nós estamos decolando ou mudando, ou trazendo outras opções de carreira. O jovem, ele nem sempre escolhe uma carreira aos 18 anos. Ele escolhe novamente, muda de carreira e vai. Ele não tem essa, digamos assim, essa inibição que nós temos, porque nós somos formatados para criar uma carreira, escolher uma carreira e morrer dentro daquela carreira. O jovem hoje não, né? Então, muitas vezes o pai está decolando junto com o filho, ou o pai decola, o filho custa decolar, o filho lá na frente, o pai lá na frente realmente muda de carreira. Nós temos acompanhamos cases muito interessantes de profissionais que eram chefes de multinacionais, CEOs de multinacionais, e que trocaram tudo por uma profissão que para eles era mais cabível, onde eles se sentiam mais confortável, ou seja, mais prazerosa, né? Então, assim, a gente pode ver que a questão da carreira mudou completamente, né? A visão de carreira mudou completamente, né? O tema de carreira é muito forte porque realmente está havendo uma explosão de possibilidades, quer dizer, uma reconfiguração totalmente nova e revolucionária até. E com a reconfiguração do conhecimento, a gente sabe que as carreiras tradicionais, dentro de 10 anos, não existirão, né? Então, a gente já está vendo isso em várias áreas acontecendo. Então, tanto o mercado quanto a academia precisa se adequar a essa nova realidade. Totalmente. Né? Totalmente. E os próprios profissionais, essa questão de que a educação é continuada, de que a busca por aquilo que realmente tem mais a ver com você, é uma busca contínua, né? Ela não se encerra, ela se encerra no dia que você morre, entendeu? Claro. Mas até lá, né, muitas contribuições virão. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, né? A carreira, a profissão vai mudar, muita coisa que tem hoje, daqui a alguns anos não vai existir. Como resolver esse nó aí? Como a gente prover postos de trabalho para os milhões de jovens que se formam e aqueles que já estão formados e precisam trabalhar, né? Mais uma vez eu volto lá na educação, né? Porque isso começa na escola. Isso começa realmente enxergando esse universo de possibilidades, né? Enxergando essa tendência de mudança de mercado e formando esses alunos para isso. Porque os alunos que forem formados dentro dessa visão tradicional, sem dúvida, eles não conseguirão mais à frente terem o mesmo êxito de que alunos que forem já formados dentro dessa visão de que a carreira é eclética, de que existe, você pode transitar, é interdisciplinar, o conhecimento é interdisciplinar. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, que eu vivi em casa, né? Eu tenho um casal de filhos, então é aquilo, diretora de universidade, os filhos pensam em seguir uma carreira tradicional. E assim foi com a minha filha, ela foi para a área de saúde, seguiu uma carreira tradicional. O meu filho, quando foi ele fez a administração, quando ele terminou, chovia de convite para trainee. E ele falava, não, eu não quero, nas maiores multinacionais, e aquilo, eu já tinha a cabeça mais aberta, mas a minha filha pirava com meu filho e falava, onde você vai achar um emprego desse? Como que você vai... Ele falou, eu não quero, eu vou empreender, entendeu? Então, assim, isso eu estou falando de coisa de 10 anos para cá.
tá? Então, assim, e meu filho foi para a área de empreendedorismo, hoje ele é doutor na área de empreendedorismo pela USP, né? Como te falei, presidente do Núcleo de Empreendedorismo na USP, e, além disso, ele tem a sua própria empresa de tecnologia, entendeu? E, além disso, ele é fotógrafo. Além disso, ele faz mil e uma outras coisas. Ou seja, Claro. consegue conciliar, porque essa é a cabeça do jovem de hoje. Entendeu? Então, assim, eu vejo essa moçada numa pegada realmente muito eclética. Você consegue fazer mil e uma coisas como nós não conseguíamos, e todas elas com excelência. Né? Uhum. Então, assim, e nós não conseguíamos, não era por uma questão de competência, era por uma questão de estímulo. Sim. Então, novamente, eu volto a essa questão da necessidade de se formular políticas educacionais que incentive esses alunos a terem uma educação mais maker, mais hands-on, mais mão na massa mesmo. Para quê? Para poderem descobrir seus talentos, suas potencialidades, né? Fugindo dessa educação tradicional. E a universidade ela tem também um papel interessantíssimo, que é a mudança dos currículos. Você não pode se... aquilo, eu costumo dizer que a escola é uma das instituições que não olha para além dos muros da escola. Um engenheiro, ele vai a campo, entendeu? Outros profissionais saem do ambiente, conversam. A escola não, ela vive dentro de si, né? A questão da entropia. Então, esse olhar acaba que você não consegue realmente enxergar o que o mundo está fazendo lá fora e trazer essa realidade para dentro da universidade. Né? Então, graças a Deus, agora a gente já tem aí alguns caminhos, né, nos últimos anos, desse olhar para fora. Mas ainda é muito raro uma escola, uma universidade ter um núcleo de inovação, que seria, inclusive, o objetivo de fomento. Porque nós temos aí a lei da inovação, nós temos uma série de iniciativas que fomentam a inovação. Então, a universidade ela precisaria usar esses recursos de fomento, entendeu? Sim. Até para promover, dentro do seu ambiente, a inovação. Né? Uhum. Quando a gente fala que aquilo que trouxe você aqui não é o que vai te sustentar, ou seja, se você chegou num patamar, não pode repetir a mesma fórmula que te trouxe nesse patamar para você permanecer aqui. Sim. E muitas vezes a escola ela se fecha como se fosse uma fortaleza, né, para se proteger, quando na verdade o futuro está fora dos seus muros. Está lá fora. Externamente, a velocidade das mudanças é muito mais alta do que a velocidade intramuros. Então, você tem que realmente dosar, né? Exatamente, né? Então, assim, é olhar para fora, é trabalhar o tempo inteiro com as demandas de fora, né? Para que você realmente tenha uma cabeça capaz de acompanhar, depois que você sair da universidade, o mercado de trabalho, de acompanhar as tendências mundiais, né? Então, assim, é urgente que a gente consiga reformar, né? Todo esse projeto que existe de educação, seja ela educação universitária, seja ela educação básica, a gente precisa, o quanto antes, olhar para isso com muito cuidado e ter políticas que propiciem essa mudança. Né? Você vê diferença entre a universidade pública e a privada, no sentido desse desafio específico? Olha, nós temos excelentes universidades privadas, tá? E nós temos excelentes universidades públicas. O que faz diferença, muitas vezes, é a questão da pesquisa e do aporte financeiro para se fazer qualquer coisa. Então, quando a gente olha para os rankings internacionais,
A gente vê sempre, por exemplo, a USP, a Unicamp, a Universidade Federal do ABC, aí despontando na ponta, e poucas universidades privadas. Por quê? Pela questão da sustentabilidade financeira mesmo, né? Dificilmente a iniciativa privada tem recursos para investir em pesquisa, né? Porque tudo isso nasce de pesquisa. São professores e alunos pesquisando juntos e fomentando essa questão da inovação. Então, por exemplo, como eu coloco esse modelo aí do Núcleo de Empreendedorismo da USP, de onde nasceram tantas startups que nós temos hoje como referência. E não apenas no Brasil, né, mas tendo o Nubank hoje como o maior banco virtual, isso aí é tremendo, né? Então, assim, se a gente olhar para isso, a gente vê um salto qualitativo enorme, né? E talvez a universidade pública tenha professores tão bons quantos, tenha uma gestão muitas vezes mais eficiente, mas ela não consegue, muitas vezes, investir em pesquisa, né? Senão através de parcerias como essas que eu te falei, né? Parcerias com o mercado, com a iniciativa privada, com a sociedade, né? Não consegue, porque realmente pesquisa no Brasil é cara, né? E não existe incentivo à pesquisa. Mas no núcleo de empreendedorismo, quer dizer, para mim tem alguma coisa que não estaria batendo, né? Porque apesar de você falar em pesquisa e laboratório, na verdade, como se trata de uma iniciativa de empreendedorismo, seria muito mais fácil ou mais natural a universidade privada, que tem um pouco mais de velocidade e de liberdade para tomar algumas medidas, ela não está alcançando esse mover do empreendedorismo da startup, né? Sim, exatamente. Novamente eu volto a repetir. Isso só é possível com a aproximação com a sociedade civil, com o mercado de trabalho, entendeu? Porque a questão do financiamento para se fazer isso, né? Então, toda universidade deveria ter, sim, um núcleo de empreendedorismo, né? Mas a questão financeira, esbarra na questão financeira. Então, apesar de extrema competência na gestão e outros elementos, você não tem a condição financeira de fazer isso, a não ser em parceria com grandes grupos, entendeu? Com a iniciativa privada. Então, esse acordar para o trabalhar em parceria, né? Esse é o caminho, né? Iniciativa privada e universidade trabalhando juntas, né? Para realmente fomentar o empreendedorismo. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a turma dos 40 e 50 mais. Sim. Como absorver a mão de obra no mercado que, de uma certa maneira, pode estar enxugando, né? Gente que está já formada há muito tempo e precisa também continuar trabalhando. Sim, você veja que, mais uma vez, vai passar pelo caminho da visão que você tem de mundo, da visão pré-construída, né? Então, geralmente, quando você chega aí nos 50, ou você, por exemplo, chega na aposentadoria e você não consegue vislumbrar nenhum futuro, tá? Isso na realidade, uma formatação de que você teve a sua vida inteira, tá? Uhum. E você tem, a fase que você está, inclusive, a ciência já comprovou, né? Que a partir dos seus 50 anos é a fase mais, digamos assim, é o auge da sua formação, então você tem mais experiência, você tem mais visão, você tem
tudo para maturidade, para fazer desenvolver qualquer projeto. Mas eu acho que muito vai, e não necessariamente no mercado de trabalho convencional, que esse mercado não quer mesmo, né? Ou seja, como eu te falei, eu fui por anos diretora de grandes universidades, grandes escolas. Hoje, eles pegam um jovem de 30 anos, colocam lá e tem todo um formato de operação que, se sair fora da caixa, ele não sabe agir. Entendeu? Então, qual é, na realidade, o que você faz com toda essa bagagem que você construiu? Você tem que procurar novos caminhos, onde você pode ser útil, né? E você pode realmente agregar valor, construir valor, não necessariamente dentro de uma carreira. Você pode construir valor, você pode dar continuidade a uma vida profissional, tá? De acordo com suas competências e com suas habilidades e com seus sonhos, né? Então, e a gente tem visto isso também ser uma realidade, porque a gente sabe que, infelizmente, para o mercado de trabalho, você chega aos 50 anos, você é descartável, ou muito mais cedo do que isso, né? Sim. E grandes empreendimentos a gente tem visto nascer aí de pessoas já com essa caminhada mais adiantada, né? Então, assim, eu acho que espaço existe e tem que sair fora da caixa. Tem que pensar no processo de educação continuada, de aprender sempre e de conseguir viabilizar os seus sonhos, os seus projetos de uma forma ou de outra, né? Uhum. Na verdade, aquela famosa frase, né? Quando está todo mundo chorando, tem que vender lenço, né? Não há crise. Não já que a pessoa está chorando. Então, tem que ter um pulso, tem que ter uma percepção de mercado muito forte, porque o que não falta é necessidades, quer dizer, de problemas a serem resolvidos, desafios. Então, tem que ter algum caminho que você escolhe, que você vai ser a solução, que você vai trazer solução, vai trazer valor, né? Vai preencher essa necessidade. Exatamente, isso mesmo. Né? É aquilo que nós dois estamos fazendo. Tem que fazer sempre. Sempre, a vida toda. Em termos de... Saiu uma reportagem recente que falou que foi de uma pesquisa onde 76% dos jovens gostariam de trabalhar fora do Brasil. Né? Sim. O que está gerando essa desesperança, essa desmotivação na juventude? Você tem alguma luz para dar para a gente? O cenário econômico é uma delas, né? Os empregos que estão disponíveis, na realidade, não são atrativos para os jovens. Né? Salários muito baixos, digamos assim, funções muito limitantes, totalmente operacionais e executivas, poucas funções realmente onde o jovem pode colocar a sua criatividade, colocar aí toda a sua força vital, seu pensamento, né? Então, assim, isso faz com que países mais avançados, já onde o jovem possa empreender ou ele possa ter um emprego à altura dos seus anseios, né? Atraia essa mão de obra, entendeu? Um exemplo muito clássico que eu dou. Se você olhar hoje para a Argentina, 20 anos atrás, qualquer um de nós gostaria de morar na Argentina. Hoje, nenhum jovem que se falasse, se você perguntar, quer estar na Argentina, quer sair, né? E o Brasil tem que tomar cuidado para não se transformar nisso. Verdade. Porque o êxito de jovens que a gente tem visto, não só jovens, o êxito de famílias inteiras, né?
justamente em busca do quê? Em busca da possibilidade de empreender, de fazer a vida realmente, porque no Brasil o nível de empregos, além de não ter emprego, o que existe não satisfaz ao jovem. E então, assim, de fazer a vida lá fora, né? Então, hoje, são raros os jovens que, se pudessem, não seriam, né? Sim. E então, assim, o que nós temos que criar é exatamente políticas mais atrativas, né? Para reter esses talentos aqui no Brasil. Não foi diferente, viu, Volney, com a questão de pesquisadores, tá? Os pesquisadores da minha geração que foram não voltaram, né? Porque não viam no Brasil essa questão de um mercado possível de dar a eles, primeiro, a realização que eles pretendiam, né? Como pesquisadores e como executivos, com carreira, como profissionais, e nem a condição financeira. Então, se você olhar para trás, nós temos várias grandes cabeças, grandes professores que saiu aí há 30, 40 anos atrás e não voltou, né? Então, o Brasil ele tem que ter políticas de atratividade para isso, de reter os seus talentos, né? Tem que recuperar esse atraso, essas perdas, né? Sim, sabe? E isso a gente não vai fazer a curto prazo, né? Principalmente diante dos cenários que a gente está vendo aí, né? A gente vê aí, por exemplo, cada dia mais a pesquisa, a tecnologia, a ciência, a tecnologia sucateada. Então, assim, as indústrias no Brasil desaparecerem. Então, isso realmente... O Brasil passa a ser refém, né? E não na realidade, digamos assim, um pioneiro em tudo aquilo que nós poderíamos ser, sendo um país tão rico, né? Principalmente aí no agronegócio. No agronegócio a gente tem visto surgir algumas coisas interessantes. Mas fora disso, entendeu? Infelizmente, precisamos construir políticas que possam reter não apenas os jovens, mas reter famílias no Brasil, né? Você que recentemente a gente começou a conversa falando que você voltou, quer dizer, você mudou, tá recém-chegada em Belo Horizonte, a sua terra natal. O que faz você se manter assim, otimista, animada, motivada, olhando para o amanhã com muita força, com muito ânimo? Dá um pouco dessa fórmula para nós. Eu não sei se existe fórmula. Uma das coisas que eu sei que existe é a questão da sede pelo conhecimento, né? Então, quando você tem sede pelo conhecimento, em aprender, em partilhar, em compartilhar, né? Isso te move de alguma forma, né? Sim. Então, uma outra coisa também é a questão da facilidade do trabalho hoje. Eu tenho os meus clientes no Brasil inteiro e não importa hoje onde eu esteja, porque eu posso assessorar do mesmo jeito. Então, assim, mas eu acho que a questão de sonhos é importante, viu, Volney? Não parar de sonhar nunca, não parar de querer agregar valor, ser útil, ter sede de conhecimento, ter sede de inovação, de ver uma sociedade inovadora. Eu acho que isso é básico, sabe? Para qualquer um de nós. Então, assim, para não realmente sucumbirmos a tudo, né? É verdade. Sede de viver, na realidade, né? E é assim que é o ser humano, né? Quer dizer, o indivíduo, ele precisa realmente dos desafios e avançar, né? Avançar porque ele tem vida. Se não tivesse vida, não agia, não trazia essa energia consigo, né? Sim. Então, viver plenamente. Viver plenamente, né? Vida em abundância. É isso aí. A gente sabe
parte do segredo, né? A gente sabe parte do segredo. Muito bom. Falamos muito sobre inovação, sobre educação, emprego, carreira, futuro do trabalho. E ao chegarmos aqui ao finalzinho da nossa conversa, quais as suas recomendações para a turma que está nos ouvindo, nos assistindo, Carmen? Bom, a minha primeira recomendação pode parecer estranha, mas tem uma série que trabalha tudo isso que nós estamos conversando aqui, tá? De forma muito didática, que chama Terra 2. Eu não sei se você já assistiu. Eu não assisti, mas eu já li a Fantástica. respeito. Fantástica. Então, assim, principalmente trazendo os desafios da humanidade, os desafios da educação, os desafios da carreira, né? Então, é ter esse olhar, os desafios do envelhecimento, né? Sim. Então, essa série é fantástica. Ela realmente mexe com você em todos esses aspectos, né? Qual é a inovação na área de educação, qual é a inovação na área de carreiras, qual é a inovação na área da vida, de viver, né? Então, assim, eu acho que ela fala um pouco de tudo isso que nós falamos. E isso nos motiva a realmente entender que nós estamos no caminho certo, né? No caminho de nos fazermos produtivos enquanto nós tivermos vida, né? E produtivos não só no sentido do capital, produtivos em todos os sentidos, Sim. né? Então, é aquilo, desfrutar da vida ao máximo que você puder, né? Desfrutar dos amigos, desfrutar do trabalho e desfrutar realmente do conhecimento, daquilo que se apresenta para nós a cada dia como novidade, né? Tanto que, por exemplo, eu tenho na BMS uma coluna que deveria ser um jovem que deveria estar escrevendo, mas eu que escrevo, que chama Momento Tech, que é momento da tecnologia. Então, assim, nunca perder esse fio, né, condutor, esse fio vital, que é a sede por se transformar diariamente. Eu acho que isso traz um pouco, entendeu, daquilo que nós podemos chamar de construção de um caminho a longo prazo, né? Muito bom. A jornada de cada um de nós, né, buscando a transformação, buscando a realização pessoal. Isso. E como bem apontou Maslow, buscando a sua transcendência. Exatamente. Né? Quer dizer, o transcendente é um veio importantíssimo em todo esse vigor, em toda essa energia de se realizar algo. Sem dúvida, bom, né? Muito bom, muito bom. Carmen, quero te agradecer, um momento muito agradável, cheio de conhecimento, cheio de bons insights, e vamos continuar nessa vibe, nesse ânimo, nessa motivação para a gente mudar o nosso país, mudar a nossa nação, entregar um país melhor para as próximas gerações. Isso, te agradeço imensamente, Volney. Você sabe que é sempre um prazer conversar com você, bater um papo com você, né? Nós temos aí vários amigos em comuns. Muitos amigos em comuns, e todos eles com essa mesma visão, né? Verdade. De estar à frente do seu tempo, de construir algo que seja duradouro. Duradouro. E então, eu te agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? E vamos construindo aí uma trajetória a longo prazo, de qualidade, sempre evolutiva. Né? É isso mesmo. Muito obrigado, Carmen. Uma boa tarde para você. Para você também. Gratidão. Valeu.